Senhoras e senhores, meu respeitável público, primeira coisa, antes de mais nada, esse programa está sendo gravado dia 26 de junho, quinta-feira, antes das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Então a gente vai falar sobre a primeira fase do Mundial, a gente não sabe o que aconteceu nas oitavas de final. E o que a gente pode aprender sobre a primeira fase? É que o brasileiro aprendeu que se tiver uma mínima chance de chover em algum lugar perto de um campo de futebol, não dá para jogar bola. E o brasileiro também aprendeu, Fred Caldeira, que ganhar de europeu é bom demais. Ah, é bom demais. Marcelindo Beckler, amigas e amigos, essa primeira fase resgatou a nossa autoestima, que eu espero que não tenha sido absolutamente destruída pelas oitavas de final. Mas, de qualquer maneira, já tivemos mensagens que, a não ser que uma hecatombe tenha acontecido nas oitavas de final, são mensagens que podem perdurar. Eu acho que a gente teve um resgate de fato dessa autoestima que pode, se bem canalizada, se bem utilizada, render alguns frutos para o futebol brasileiro. De qualquer maneira, já entregou sorrisos que alguns a gente não esperava. E vamos ver se a gente continua sorrindo ao longo do programa, depois de uma sorridente vinheta. Uma vinheta com sorriso maroto. Bom, vamos lá. Marcelinho, dos resultados da primeira fase nos embates Brasil e Europa. Começamos felizes da vida com empates em que os brasileiros mereciam vencer. Primeiro Palmeiras e Porto, depois Fluminense e Borussia Dortmund, ambos 0-0. E aí veio a grande catarse alvinegra e nacional também, porque acho que muita gente ficou feliz, não só os alvinegros, mas evidentemente principalmente os botafoguenses, com a vitória sobre o PSG. Depois veio a vitória do Flamengo para cima do Chelsea com muita superioridade e a derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid, que foi muito mais uma derrota dentro de um contexto do que, de fato, o Botafogo jogando muito pior do que o Atlético de Madrid. Eu acho que se fosse o contrário, antes o Atlético e depois o PSG, o Botafogo teria condições de ter vencido o Atlético de Madrid, então não foi uma derrota muito amarga, foi uma derrota doce. Todos classificados, Marcelo Beckler, para as oitavas de final. E à medida que esses jogos foram acontecendo, não só pelos resultados, mas também pelo que foram os jogos, as pessoas no Brasil foram se animando e questionando primeiro o nível do futebol europeu, depois enaltecendo o nível do futebol brasileiro e, no final das contas, um sentimento de que o brasileiro pode jogar de igual para igual, pode olhar nos olhos dos europeus. Eu acho que a euforia talvez venha, Fred, porque a gente esperava algo muito diferente, ou porque as pessoas esperavam algo muito diferente, e a partir do momento que deu o jogo e que os brasileiros conseguiram ir bem, surpreendeu muita gente, foi uma surpresa muito positiva, né, para o torcedor brasileiro, acho que para boa parte da mídia brasileira também. O Botafogo, o Paris Saint-Germain, esse me surpreendeu bastante, os outros nem tanto, mas surpreendeu muita gente e gerou essa euforia que a gente viveu nessa primeira fase do Mundial com os brasileiros. Quando eu olho para as expectativas que eu tinha antes desses resultados, eu já imaginava 3 dos 4 classificados para a próxima fase. Era possível e provável que o Palmeiras seguisse adiante, o mesmo para o Flamengo, o mesmo para o Fluminense, mas não o Botafogo. Eu imaginava que, pelo azar do Botafogo com o grupo da morte, ele seria eliminado sem passar vergonha na primeira fase. Então o Botafogo para mim foi a grande surpresa, né? A grande atuação até a gravação desse programa foi do Botafogo, a grande campanha brasileira foi do Botafogo, por mais que não tenha terminado em primeiro do grupo. Terminar em segundo no grupo do Botafogo teve méritos maiores do que outros méritos bastante significativos dos brasileiros nessa primeira fase. Essa euforia, ela vem também com um pouco de, não sei se de piada, mas com certo exagero, quando não é piada, de falar que agora a Europa é uma farsa, como se a concentração econômica e de talentos do futebol europeu não representasse de fato um certo abismo para outros clubes e para outras ligas do mundo. O que a gente conseguiu perceber é que o abismo não é tão grande assim e que não há abismo fora da grande elite europeia, né? No fim das contas, quando você olha para os jogos contra Porto, contra Dortmund, contra o próprio Atlético de Madrid, por mais que não tenham sido as vitórias, eu acho que a diferença para Botafogo e PSG ela é maior do que o jogo representou, mas um jogo ele pode trazer
equiparidades que a gente não esperava. Agora, eu acho que essa euforia, às vezes exagerada e que eu entendo completamente, vem também como reação de anos a fio tomando pedrada na cabeça, né? Não só nos enfrentamentos do Mundial de Clubes, mas de uma crítica da mídia em geral e até de certa parte nossa também, de criar no imaginário um abismo intransponível, como se a gente fosse tão pior a ponto de não conseguir nem projetar competir. Eu acho que essa mensagem ela já foi entregue, repito, independentemente do que aconteceu nas oitavas de final. Não sei se você concorda. Também acho. E também acho que serve para se valorizar o futebol brasileiro. Claro que vai existir a comparação com o europeu e se o que se joga na Europa é muito melhor ou não do que o que se joga no Brasil, mas o que eu normalmente vejo é tudo que é relacionado ao futebol brasileiro tem muitas críticas e eu acho que quase tudo merece muitas críticas, mas talvez o nível dos jogadores e dos times não. O futebol brasileiro, a gente tem falado aqui em vários programas da melhoria econômica do futebol brasileiro, da capacidade de reter jogadores. A gente já fez aqui inclusive um programa falando que se bobear, é melhor ficar nos times fortes hoje do futebol brasileiro do que ir para um segundo escalão do futebol europeu, né? Que tirando esses clubes que são irresistíveis, o Real Madrid, o Manchester City, o Liverpool, o Bayern de Munique, o Barcelona, talvez seja melhor para um jogador brasileiro ficar no Brasil, no Palmeiras, no Botafogo, no Flamengo, do que ir para esses times. Então, sem querer te interromper, já interrompendo, é o caso do Igor Jesus e do Jair. Será que realmente é tão melhor assim você jogar no Nottingham Forest do que jogar no Botafogo? O Igor Jesus fazendo gol numa Copa do Mundo de Clubes e jogando pra caramba, ele vai trocar isso para uma briga no meio de tabela? É o exemplo do Gabigol, que a gente já trouxe aqui num programa que justamente foi esse tema, que eu acho que foi um programa muito feliz. O Gabigol falando, cara, a minha carreira e foi muito mais feliz aqui do que se estivesse brigando por meio de tabela em outras competições. E a gente vê o bom nível do futebol brasileiro e o bom nível que causa o futebol brasileiro que esses jogadores possam estar no Brasil, né? O Brasil sofre com a saída de jogadores e não com a dificuldade de sair. Se a gente olha para outros países da América do Sul e se a gente olha, por exemplo, para os nossos colegas correspondentes aqui na Europa de outros países da América do Sul, eles ficam muito felizes que tenha um uruguaio, que tenha um mexicano jogando nas ligas internacionais. A gente não aguenta mais tropeçar em brasileiros estádios afora e a gente quer que os brasileiros fiquem no Brasil para que eles possam fortalecer a Liga Brasileira. A gente teve algumas declarações durante a primeira fase de treinadores dos clubes europeus enaltecendo o futebol brasileiro, coisa que normalmente a gente não vê acontecer no próprio Brasil. O Guardiola, por exemplo, falou que as pessoas ficam surpresas que um time europeu perdeu, bem-vindo ao mundo real. Parece que você ficou olhando só para sua barriga e não viu o que estava acontecendo porque eles são bons. O Luiz Henrique valorizou o Botafogo de uma maneira muito respeitosa e muito justa. O Botafogo foi o time que melhor se defendeu contra o PSG em toda a temporada, contando as competições francesas e também a Liga dos Campeões. A fala do Luiz Henrique foi a que eu mais gostei, porque para mim foi a que mais falou de jogo. A que mais falou de jogo e não de uma declaração que talvez seja muito etérea, né? Assim, meio ao ar. E eu também gostei muito de outra dele, que ele fala: eu não sei por que vocês buscam essa aprovação o tempo todo, sul-americanos, brasileiros, olha o talento de vocês e tudo mais. A gente pode entrar nessa seara daqui a pouco, mas a gente tem outras declarações de outros treinadores também, né? Isso, o Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, disse: gostei do que vi, os times brasileiros não me surpreenderam. Estão jogando em um nível muito bom. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão adversários difíceis com um grande nível. Ele falando que não surpreendeu, talvez o contrário do que tem acontecido no Brasil, né? Que é a surpresa que a gente teve com o bom nível dos brasileiros. E o Enzo Maresca do Chelsea, depois da derrota para o Flamengo, ele elogia muito, né? Fala que é um time muito bom, joga um bom futebol, é bom ver o Flamengo jogar e a razão pela qual eles estão invictos no Brasil há tantos jogos e estão indo muito bem é porque assistindo a eles você percebe que são um time com uma organização muito boa e como qualquer time brasileiro cheio de jogadores de qualidade e com muita técnica. A gente pode olhar para algumas dessas declarações ou alguns pontos dessas declarações nesse ponto que você tocou, né, que pode ser muito genérico. O Brasil é um país que produz jogadores muito bons e sempre vai ter jogador muito bom nos times brasileiros, mas algumas delas foram mais específicas
que para mim me parecem muito mais elogiosas do que um elogio pelo elogio, algo muito mais retórico. Eu gosto dessas que foram mais específicas, por exemplo, do Luiz Henrique falando do Botafogo e do Maresca falando do Flamengo. Eu também acho, eu acho que essa do Luiz Henrique sobre que o Botafogo tenha se defendido melhor do que os times de Champions e de Ligue 1 é muito boa, porque a gente viu como o Paris Saint-Germain jogou contra adversários que tentaram se fechar, a Inter de Milão, o próprio Atlético de Madrid, o Liverpool, e como o Paris Saint-Germain passou por cima desses times e a capacidade do Botafogo de resistir foi muito maior, não só porque não tomou gol, mas é porque o Paris Saint-Germain chegou muito perto de fazer um gol no Botafogo, praticamente não conseguiu criar nada, e o Luiz Henrique normalmente é bastante sincero mesmo sobre as capacidades do adversário, sobre o que o adversário consegue fazer ou não, e eu achei essa fala sobre o jogo do Botafogo muito boa. Teve também uma fala do Guardiola explicando o que é bastante normal e sabido sobre o interesse dos europeus e dos brasileiros no Mundial. Ele fala que disputou 4 vezes, né, como treinador, que ganhou os 4, 2 vezes com o Barcelona, uma vez com o Bayern e uma vez com o Manchester City. Ele chegou a perder com o Barcelona para o São Paulo em 92 como jogador, e depois ele ganhou essas. E ele fala, é um título importante para a gente, mas depois a gente volta e não acontece nada, e que para os sul-americanos é o grande título que se tem a disputar. Então, ele reconhece, e eu acho que eu não tinha visto alguém fazer isso recentemente, a diferença de motivação que todo mundo sempre fala, né? Será que estão se importando ou não? Eles dão importância ou não? Eles querem ganhar ou não? Acho que o Guardiola foi gráfico aqui, ele praticamente desenhou, coisa que se você vê 2 palmos na sua frente, você sabe que não muda a vida dos europeus. O Real Madrid ganhou o Intercontinental essa temporada e terminou a temporada em crise, porque não ganhou nada na Espanha, não ganhou nada na Europa. E se um brasileiro ganha, ele tem licença poética depois para fazer nada durante 2, 3 temporadas no Brasil, que ninguém vai cobrar ele, porque ele ainda vai estar de barriga cheia, né, do Mundial. Então, existe uma clara diferença de motivação entre os times brasileiros e os europeus que estão jogando no Mundial. Só que a sensação que eu tenho é que os europeus, a gente quer acreditar que os europeus querem muito o Mundial, tanto quanto a gente quer, para que isso valide mais as nossas vitórias sobre eles, entendeu? Uhum. Não, eu também acho, e é uma busca impossível, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por diferentes razões. A FIFA está tentando alimentar os bolsos dos europeus com essa premiação para ver se consegue trazer um pouco mais de atenção, e eu acho que em algum grau houve um sucesso nessa empreitada, nesse novo formato. Eu acho que realmente dá um pouco mais de importância pro torneio, sendo quadrienal. Acho que tudo isso é um acerto da FIFA. Mas buscar a aprovação do europeu ou a importância equivalente é impossível. Cara, todo brasileiro campeão do mundo, ele fala sobre isso, é um episódio não da temporada, da história. Olha o significado que o Adriano Gabiru tem para o Internacional. Olha o significado que tem as taças do São Paulo, a taça do Flamengo, a taça do Corinthians. São coisas que ficam cravadas na história do clube. E para o europeu que você falou, o Real Madrid ganha e ok. É claro que, sei lá, se o Borussia Dortmund ganhar, vai ter uma importância maior do que teve para o Real Madrid. Mas se um brasileiro ganha, se um sul-americano ganha, se um não europeu ganha, ele volta nos braços do povo. Aeroflá, Aeroflu, Aerobotafogo, Aeropalmeiras, porque os caras vão estar lá para fazer uma festa, para parar a cidade por 2, 3 dias. E o europeu, se for o City, se for o Bayern, se for o Real Madrid, o cara volta tranquilo e não tem nada, assim, né? Vai direto para a sala de troféus. Então essa equivalência é impossível de ser buscada. E você falou sobre o Borussia Dortmund, e é curioso exatamente este exemplo, porque se você vai no estádio do Borussia Dortmund, tem lá referência de vários jogadores, de alguns títulos, tem uns blocos de ouro ao redor do estádio do Borussia Dortmund, como se fosse uma calçada da fama, né, homenageando os jogadores e tal, e não tem referências muito claras ou destacadas para o time campeão mundial de 97, que ganhou o Mundial em cima do Cruzeiro, mas sim o time campeão da Champions daquele ano, né, que vence a final contra a Juventus. Então, até para o Borussia Dortmund é um título importante, mas não é o título do seu planeta, como é para os brasileiros. A gente está falando aqui da autoestima do futebol brasileiro, que acho que é um pouco resgatada durante o Mundial. E tem isso, se a gente busca a validação dos europeus ou não, acho que sim, acho que a gente gostaria que eles estivessem jogando com a faca nos dentes, como jogam os campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões, mas acho que a gente também tem
a ideia de mostrar que a gente é mais forte do que eles. Se um brasileiro ganha, se o brasileiro avança o suficiente no Mundial, a ponto de ganhar um Mundial tão disputado como esse, com tantas fases, com tantos jogos a mais, eu acho que para os brasileiros que se importam tanto e que comemoram tanto, vai ser um feito ainda maior do que os outros de um jogo só como a gente tinha, ou de 2 jogos como eram até os anos 70, que o Santos ganhou, por exemplo, nos anos 60, porque o feito vai ser muito maior. Né? Ganhar esse Mundial é um feito muito maior, independentemente da importância que se dê, do que era no passado pela quantidade de jogos e de enfrentamentos. Até por esse direcionamento econômico e de talentos por consequência da concentração econômica do meio da década de 90 para cá. É muito mais difícil depois disso e agora fica ainda mais difícil por conta do número de jogos contra a elite europeia. Quando você olha para a valorização do futebol brasileiro que essa autoestima entrega, eu espero que seja uma valorização que não esconda os problemas, não é como se a gente estivesse fazendo tudo certo. Eu acho que a pergunta é, caramba, se a gente está fazendo tanta coisa errada e ainda assim a gente consegue isso, imagina se a gente conseguisse resolver os problemas mais urgentes que a gente tem para colher os frutos mais para frente. E o futebol brasileiro, isso é inegável, de uns tempos para cá, isso é um processo recente, se tornou imperial no próprio continente. Né? Então, os grandes talentos sul-americanos que não vão direto para a Europa vão para o Brasil. Olha as estrelas dos times brasileiros, né? Nesse Mundial, algumas dessas estrelas. Você vê o John Arias no Fluminense, o Arrascaeta no Flamengo, o Gustavo Gomes ainda no Palmeiras. Eu tenho que pensar aqui em outros jogadores. Recentemente o Thiago Almada, que passou pelo Botafogo também, né? Exatamente. Então, a gente enfrenta esses caras sendo mais ou menos a Europa da América do Sul. Então isso traz pra gente... Se a gente olha o papel de River e Boca no Mundial, a gente percebe isso muito claramente também, né? Pois a diferença da força dos brasileiros. Pois é, e eu também fico me perguntando se essa crise de autoestima, que é um pouco suavizada pelo que a gente fez na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, ela também não é por alguns motivos um pouco maiores, né? Primeiro, porque a seleção brasileira parou de ser um orgulho futebolístico, então a gente está precisando de uma validação. O Brasil não ganha de uma seleção europeia no mata-mata de Copa desde que foi campeão do mundo. Né? Então isso é algo que a gente deixou de ter como o grande estandarte. Ainda somos a maior seleção do planeta, mas já não somos a seleção que bate de frente, que consegue ser uma marca do futebol brasileiro em Copas do Mundo. E um pouco também de rede social, né? Acho que tudo fica com um megafone muito grande. Então a gente está numa geração que não viu a seleção ser campeã, só viu a seleção tomando pancada e que agora tem algumas migalhas importantes para poder se satisfazer. Eu vi um comentário interessante do Rica Perrone falando que este Mundial pode ter um bom reflexo na Copa do Mundo. Porque a gente está vendo os brasileiros torcendo para os clubes brasileiros, que isso pode juntar todo mundo em torno da seleção no ano que vem. E eu acho que tem sentido. Que a gente viu muita divisão nas últimas Copas do Mundo. Outra coisa é que dentro de campo, como é que o time vai se desenvolver. E eu até acho que com uma torcida mais junta vai ajudar o time também, os caras ali. Mas as 2 últimas Copas, por contexto político e talvez por alguma coisa de ter gente que torce contra a seleção ou que não se sentia tão abraçada, nesse Mundial que a gente está... que virou um nós contra eles, virou um Brasil versus o resto do mundo, um Brasil contra a Europa, porque também a gente fala do bom desempenho contra os europeus na primeira fase, mas a gente não fala do Mamelodi Sundowns, a gente não fala do Inter Miami, a gente está falando o que a gente conseguiu fazer contra os melhores, mas a gente não está falando o que a gente não conseguiu fazer contra uma classe média, média-baixa talvez, do futebol mundial. E que isso pode ter algum tipo de eco na Copa do Mundo do ano que vem de ambiente para o Brasil, e eu acho que vai ter. Por ser no mesmo lugar, na mesma época do ano, um novo torneio internacional, acho que vai ajudar um clima de seleção. Eu fico curioso para ver o quanto que isso talvez possa impactar a impressão por convocação. De tirar um pouco essa unanimidade, não nem unanimidade, mas uma impressão da opinião pública média de que o cara que joga muito bem no clube europeu tem que ter vantagem sobre o cara que joga muito bem no clube de ponta do Brasil. Talvez haja ainda mais pressão para que um jogador que esteja brilhando nos grandes clubes brasileiros seja priorizado na lista do que um cara que esteja bem num clube médio
da Liga Nacional, não é nem do futebol europeu, e sim do próprio país. Talvez isso tenha um reflexo também na pressão. Não, aí é diferente do que o Ancelotti pensa, mas digo na pressão da mídia e dos torcedores. Sim. Vamos ver. Uma hora dessa a gente já pode ter tido o Flamengo tirando o Bayern de Munique ou sendo eliminado pelo Bayern, era a mesma coisa com Fluminense e Inter de Milão. O certo é que ou o Botafogo ou o Palmeiras estão muito felizes de estar na quartas de final desse Mundial, pelo menos um brasileiro lá a gente terá. E a gente vai ter 2 brasileiros agora fazendo o quê, Fred? Saindo um pouquinho de contexto e indo para o nosso glorioso Out of Context. Que já é um quadro meio europeizado com esse idioma. É verdade, então vamos para o fora de contexto. Com um grande Coloca aí uma funk. caipirinha no fora de contexto. Isso, e um funk, uma batida de funk por baixo. Marcelo Bettler, eu hoje pensei, acho que pode ser uma boa nessa questão nessa busca incessante por validação dos europeus. Nós, como brasileirinhos, fazendo parte da diáspora brasileira e morando na Europa já há algum tempo, quando foi que você se sentiu validado pelos catalães? Quando eu comecei a falar a língua. Isso foi logo no começo? Eu não lembro direito. Você sabe que eu falava catalão em programas de TV e não falava em conversas. Isso no primeiro ano? Programa de 1 ano e meio, 2 anos depois que eu estava aqui. Acho que uns 2 anos depois que eu estava aqui. Foi lá para 2017, assim e tal, comecei a arriscar. 2 anos e meio depois que eu estava aqui, eu comecei a arriscar. Eu já conseguia parar e pensar em posts de Instagram para escrever, por exemplo, alguma coisa. Tinha que ir no corretor para ver e tal. Mas programa de TV eu sempre achava mais fácil do que conversa, porque você precisa de mais ritmo, mais improviso e tal. E aí, Fred Caldeira, tem uma coisa que eu fiz durante muito tempo aqui. Para quem não sabe, eu fui comentarista de TV aqui por 3 anos. 2 anos da TV3, que é a TV Pública Catalã, e 1 ano da TVE, que é a TV Pública Espanhola, e que tem um canal catalão, que tem como se fosse uma afiliada aqui na Catalunha. Eu comentei lá por 1 ano um programa que chamava Desmarcados. E eu fazia uma tática antes de cada uma dessas minhas participações semanais. No caminho para as TVs, eu estudava alguma coisa muito catalã. Muito catalã. Uma música, o nome de um artista, o nome de um lugar, um ditado. E eu dava um jeito de colocar em algum comentário. Ótimo. Para todo mundo falar, caramba, ele sabe muito sobre a nossa cultura. Pô, mas isso é muito bom. Um dia que eu citei o poeta Raymond, aqui o programa foi abaixo. Sei lá, é o Tim Vickery falando de Jorge Ben, né? No Redação Sport TV. É basicamente isso. Não, mas isso é muito bom, né, cara? Porque é uma área da Espanha muito orgulhosa da própria cultura. Vários lugares são orgulhosos da própria cultura, mas acho que a Catalunha tem um pé a mais. E você falar o catalão e conhecer a cultura é algo que os caras já identificaram. Foi aquela tua entrevista com o Piquet, ela não viralizou muito pela capacidade de um repórter brasileiro falar catalão, não foi? Sim, sim. No Brasil viralizou por outros motivos. Sim. Mas aqui foi tema de coluna de jornal e de programa de rádio. Estava numa época muito sobre... Aqui sempre existe um debate linguístico muito grande, o que é que vai ensinar na escola, se o catalão vai ser obrigatório, se não vai, se a língua vai morrer ou não vai, porque se uma geração não falar, a língua morre. Se os pais não ensinarem para os filhos não vão saber, não vão ensinar para os filhos e vai morrer. Então todas as gerações precisam falar. E aí teve um debate bastante grande aqui por uma semana sobre como o catalão aproxima as pessoas, como que a entrevista ficou melhor, mais divertida, como que um repórter se integrou na cultura aqui via língua e tal, não sei o quê. Então aqui foi instrumentalizada a entrevista com o Piquet para falar sobre a língua, dei entrevista para jornal e para rádio aqui também para falar sobre isso. Muito bom. Pra mim foi a primeira vez que eu consegui beber 8 pints. Não, brincadeira. Cara, o idioma é muito bom, né? Assim, por mais que aqui, diferentemente da Catalunha, o inglês já saiba que você estando aqui fala inglês porque é uma língua universal, quando eu comecei porque eu vim pra cá falando inglês, mas um inglês muito básico, e o inglês real, ainda mais de Manchester, é muito mais específico, com sotaque muito diferente do que você aprende na escola e nos cursos e tudo mais, e com gírias e etc e tal. Quando eu comecei a pegar um pouco mais isso, vira um negócio engraçado, porque volta e meia hoje em dia eu tô, sei lá,
cobrindo um jogo em Londres, e aí tô falando com um jornalista do sul da Inglaterra, e eles ficam meio surpresos que hoje eu falo inglês com o sotaque daqui, em algumas palavras, sabe? Então não é só, sei lá, o sotaque britânico geral, é um sotaque mais específico de Manchester. E aí, quando eu tô no grupo aqui com as pessoas daqui, isso também é motivo de um orgulhinho deles, acho. Uma coisa, como você não tem muito o biotipo do brasileiro, mais moreno e tal, você é confundido com locais? Tem gente que acha que você é inglês? Não. Eu nunca fui confundido com inglês. O que já me disseram foi achar que eu era italiano, iraniano, espanhol, porque no fim das contas, cara, a branquitude deles é outro, né? É outro nível. Então, eu não passo por inglês, mas como o biotipo brasileiro é tão variado, e eu também não entro no estereótipo que eles têm do biotipo brasileiro, nunca de primeira acho que eu sou brasileiro, mas nunca acho que eu sou inglês. Eu também nunca fui tido como espanhol. Eu tenho biotipo, acho que bastante brasileiro, né? Assim, bem moreno e tal. Cabelo bastante preto. Mas nunca... Também é isso, é italiano. Normalmente sacam que eu não sou de um lugar de língua castelhana como língua mãe. Que por mais que moro aqui 10 anos e tal... O sotaque nunca vai perder. Bem espanhol. Então eu não falo... Tem gente de outros lugares que fala que eu tenho sotaque catalão para falar castelhano também. Mas que percebem que local eu não sou. E já teve uma vez fazendo uma participação para a TNT do México que pediram para falar mais lento. Caramba! E aí eu achei divertido. Sim. Porque normalmente quando você fala muito rápido é porque você domina aquilo ali, né? Isso. E aí os mexicanos pediram para falar mais lento castelhano e tal, para que você pudesse entender melhor. O meu castelhano não é tão bom assim, tão desenvolvido, então pedem para eu falar mais rápido, porque eu falo ainda mais devagar do que eu falo em português. Hoje nós temos uma indicação, hein? Marcelinho do Beckler, para vocêzinho e vocêzinha que curte uma boa sessão de cinema. Nós temos o F1, o filme. Finalmente estreou, dos mesmos criadores de Top Gun Maverick. O longa chega às telonas com Brad Pitt, um piloto bonito, que recebe uma última chance de voltar à Fórmula 1. F1, o filme, já está disponível somente nos cinemas. Eu te pergunto, Marcelo Beckler, se você gosta de F1. Eu adoro. Não faço ideia do que o Brad Pitt vai apontar nesse filme aí na Jamaica, mas eu acho que ele vai muito bem. Tomara que no set de filmagens tenha muito sorvete para que ele possa aproveitar. Eu acho que ele pode ser um bom enrolador, talvez, né? É um piloto de ponta. É um piloto de ponta. Aí eu tenho que perguntar também se o Brad Pitt faz um Brad Pitt stop, ou se é um pit stop somente. Muito bom, hein? É um desperdício de ator bonito, né? Colocar um ator bonito num filme que vai usar capacete. Não precisa. Tomara que só tenha cena fora do carro. E outra coisa que é um perigo é colocar velho dirigindo em alta velocidade, né? Exatamente. Deixar ele só lustrando ali a caranga dele e depois deixar um jovem, esse sim, fazer todas as barbaridades e irresponsabilidades possíveis em alta velocidade. Resumo. Fred Caldeira, como você resume que agora o melhor futebol do mundo é o brasileiro e não mais o europeu? Pelo menos era até quinta passada, a hora que a gente estava gravando esse programa. A gente não sabe muito bem. Bom, vamos ter que mudar nossas vidas, né? Vamos ter que passar agora a acompanhar num fuso horário completamente complicado o futebol brasileiro para poder falar no melhor futebol do mundo sobre o melhor futebol do mundo. Então, as nossas vidas, elas vão virar de cabeça para baixo. Cara, eu acho que é basicamente isso que a gente falou mesmo, assim, é muito, muito, muito bom e que esse sentimento muito bom seja canalizado de maneira positiva para que a gente melhore ainda mais, porque o potencial, ele já está mais concreto do que apenas um potencial, mas ele ainda tem muito mais pela frente, né, para ser atingido. É um recado muito bom, cara. É um recado muito bom e que se a competição tiver vida longa, pode trazer um outro tipo de expectativa e de planejamento, de organização para a próxima Copa do Mundo dos Clubes. Eu acho que é muito bom, primeiro,
que não tenha sido os brasileiros tomando porrada desde o minuto 1 contra os europeus, porque se a gente manda os melhores brasileiros para lá, para eles tomarem porrada de todos, a gente ia voltar com tudo o contrário do que a gente está falando aqui, que a nossa liga não presta, que os jogadores não prestam. Então, no momento que o futebol brasileiro está conseguindo contratar melhor, ganhar mais dinheiro, dominar a América do Sul, se ainda assim a gente apanhasse sem dó para os europeus, seria muito ruim depois voltar à realidade do futebol brasileiro. Então, só de ter evitado isso eu já acho ótimo. De ter, pelo menos na primeira fase, jogado muito bem, melhor ainda, porque dá um gostinho de que dá para jogar e que a gente está melhorando. E eu acho que é aprender, a partir daqui, a valorizar o mercado do futebol brasileiro, valorizar o produto, que a gente tenha bons campos, bons gramados, estádios cheios. A gente está vendo educação de jogadores e de árbitros, né? Porque tem árbitros brasileiros também nesse Mundial, de respeitar a marcação da arbitragem, de não ficar reclamando toda hora, de não ficar rolando toda hora dentro de campo. Então que essas práticas também possam ser levadas para o futebol brasileiro para melhorar a qualidade dos jogos também. Terminando esse programa com a sensação de que ou a gente ainda está surfando numa onda muito boa depois das oitavas de final, ou a gente está completamente perdido no baile. Será que eu tô A gente é tipo triste? aquele goleiro do futebol inglês do início do século XX que chegou uma neblina, todo mundo foi embora e ele continuou no campo. Exatamente. Uma semana depois o cara tá lá. E a gente tá aqui falando do futebol brasileiro que talvez tenha tomado pancadas antes desse programa, ou não. Ou a gente tá surfando numa onda. A gente tá gravando confiando que não. Exatamente. Que Senão isso a fique gente bem não claro. tinha escolhido o tema. Que isso fique bem claro. Então Flamengo e Fluminense, Por e favor. Palmeiras e Botafogo também, porque numa dessas a gente não sabe o que pode aprontar aí nessas oitavas de final. Vocês façam favor de não deixar que o nosso programa não vá ao ar. Se for para perder, que perca fazendo bonito. Exatamente. E talvez tenha a chance aí de nenhum jogo ter sido disputado, porque o raio fica trovejando lá ao redor dos estádios e nenhum jogo foi disputado. Pode acontecer. E você sabe que o local mais tranquilo para ter um jogo de futebol é onde acabou de ter um raio. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Exatamente. Confia, Estados Unidos. Caiu um, começa o jogo. Isso. Espera o raio para começar o jogo. E se depois for processar alguém, que processe o raio. São não Pedro. A organização do torneio. Exatamente. Até o próximo episódio, até terça-feira que vem, 11 horas da matina, encontro marcado. Um beijo, Marcelo. Um beijo, Fred. Tchau, tchau.